Quando você lê a Bíblia, mas não faz aplicação, você está trazendo somente a você mais informação. Não vive a religião verdadeira e nem promove transformação. Até mesmo profetas de Deus podem ser enganados e por um pequeno vacilo tornar-se presa do pecado. O capítulo 13 de hoje é bem profundo e fascinante, mas quando ele for bem apurado e também bem observado, no mínimo, podemos classificá-lo como intrigante. Mas intrigante mesmo é ter a convicção de que a palavra do Senhor pode alcançar mais ampla divulgação. E nós contamos com você para isso, para trazer para cá, para o canal, mais inscrição. Então curta, compartilhe, comente, isso pode abençoar outras pessoas diferentes, mais e outras gentes que na palavra vai se reavivar. E o capítulo 13 diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus saiu de Judá e chegou até Betel. Quando Jeroboão estava de pé junto ao altar e se preparava para incenso queimar, contra o altar aquele homem clamou, segundo a ordem que ele havia recebido do Senhor. Assim diz o Senhor: ó altar, na família de Davi um filho nascerá, e pelo nome de Josias ele se chamará. Os sacerdotes dos altares idólatras, sobre você ele sacrificará. Os sacerdotes idólatras que queimando incenso aqui se vê, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, pelo homem de Deus, um sinal foi dado. Este é o sinal que o Senhor tem declarado: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele todas se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel e que contra ele profetizava, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha esticado não mais voltou ao normal, porque ficou paralisado. Além disso, o altar se fendeu e as cinzas todas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, pela ordem que do Senhor eles escutaram. Então o rei disse ao profeta: faça junto ao Senhor intercessão, porque Ele é o seu Deus. Faça por mim, por favor, uma oração, para que meu braço receba o que eu preciso, a recuperação. O homem de Deus intercedeu na presença do Senhor, e o braço daquele rei voltou ao normal e ele se recuperou. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa para comer, e depois de algum tempo eu vou recompensar você. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você para comer e nem beber em lugar algum daqui também. Pela palavra do Senhor, essas ordens eu recebi: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio até aqui. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo mesmo caminho que até Betel ele já tinha vindo. Ora, havia um certo profeta, já idoso, em Betel morando. Os seus filhos lhe contaram tudo, o que o homem de Deus havia feito, o que estava no reino se passando. E também o que ele dissera ao rei, de tudo ao pai, seus filhos foram informando. Por qual caminho ele foi? O pai lhes perguntou. Mostraram por onde tinha ido o homem, para a sua casa ele voltou. Os seus filhos também lhes disse que ele viera de Judá. Então o pai disse aos seus filhos para o jumento para ele selar. E depois de selarem o jumento, sobre ele aquele velho montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que ele o encontrou. Ele estava sentado embaixo da grande árvore, e então aquele velho lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu o homem. Então o profeta velho continuou a falar: vem à minha casa para alguma coisa comer? Ao que o homem de Deus disse: não, eu não posso ir com você.
nem posso comer pão ou beber água neste lugar, porque a palavra do Senhor é que para mim veio ordenar. Ele disse: não coma pão, nem beba água lá naquele lugar, nem volte pelo mesmo caminho. Você deve procurar um outro lugar para voltar. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Um anjo me disse por ordem do Senhor: faça voltar aquele homem com você, para que coma pão e para que possa água também beber. Mas aquele velho estava mentindo, e o homem de Deus com ele voltou e foi comer e beber em sua casa, e algum tempo por ali ficou. Enquanto ainda estavam à mesa por ali conversando, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que estava chamando. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, ele me mandou te falar. Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Assim lhe diz o Senhor: você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe disse e falou que não comesse e que também não bebesse nada por este lugar. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo que você queria, que era junto com os seus antepassados. Quando o homem de Deus de comer e beber acabou, seu jumento para ele, o outro profeta velho selou. E no caminho um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido lá no chão, ao lado do jumento e também ao lado do leão. Algumas pessoas que passaram o cadáver estendido notaram. O leão ali ao lado, eles também olharam, e na cidade onde o profeta idoso vivia, a notícia eles levaram. E quando o profeta idoso soube disso, exclamou: é o homem de Deus que a palavra do Senhor desafiou. O Senhor o entregou ao leão e o leão então o matou, depois de ferido, conforme a palavra que o Senhor já tinha advertido. Então o profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim. E eles o fizeram, e aquele profeta velho agiu desta forma assim. Ele foi e encontrou o cadáver no caminho que estava caído, com o jumento e o leão ao seu lado. Mas o leão não tinha comido, e nem mesmo o jumento ele havia ferido. O corpo do homem de Deus o profeta apanhou, colocou sobre o jumento e de volta para Betel o levou, a fim de chorar por ele e em seguida o sepultar. Ele o pôs no seu próprio túmulo e começou a lamentar: ah, meu irmão, e ficou assim a chorar. Depois de sepultá-lo, aos seus filhos passou a dizer: olha, eu quero ser enterrado no túmulo onde o homem de Deus está sepultado. Façam isso quando eu morrer. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos do homem de Deus, pois a mensagem que ele declarou, que foi por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria, certamente se cumprirá em mais dias ou menos dias. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras, num terrível atrevimento. Todo aquele que quisesse sacerdote se tornar, ele consagrava para nesses altares ministrar. Esse foi o pecado pior da família de Jeroboão, que levou à sua queda, e por toda a face da terra teve também a sua eliminação. Oh, meus queridos, a gente vê aqui histórias de homens como Jeroboão. Conversou com Deus, Deus havia dito: você vai ser rei. Ele era um servo, nem linhagem real tinha, se tornou rei e jogou fora 10 tribos por causa de idolatria. Vemos aqui também um profeta, isso me chamou muita atenção, um profeta de Deus. Deus falou para ele: olha, vai para lá, mas não come nem bebe, volta para outro caminho. Olha detalhes que Deus dá nas ordens dele. Mas alguém falou para ele: não, eu também sou homem de Deus, eu também ouvi aqui, Deus mandou um anjo falar comigo para você vir aqui comer na minha casa. E o homem agora dá atenção para a voz de um homem e não para a voz de Deus. Meu querido,
A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você tem observado os nãos e os sims de Deus na Bíblia? Ou você tem ouvido outras pessoas que você acha que são pessoas de Deus para te dizer o caminho que você vai andar? Meu querido, tenha cuidado. Deus é detalhista. Ele é um Deus de detalhes em todas as suas coisas, em tudo que Ele faz, muito detalhista. Esse canal aqui é para alertar você. É para nós estudarmos a Bíblia tão somente para mostrar para nós. Cuidado onde você está seguindo, cuidado onde você põe o seu pé, cuidado no que você escolhe. A Bíblia é a palavra do Senhor. Eu desejo que você receba da palavra orientação não só para esse dia, para as pequenas decisões, mas também para as grandes decisões. As pequenas, as grandes, porque isso vai te mostrar, vai te indicar se você será salvo ou não. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu vou ficar aqui orando por você, para que você e eu também não sejamos enganados por falácias humanas. Até amanhã!